E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a esse guia estruturado. Para começar com o pé direito, vale lembrar que este áudio é trazido até a gente pela Forge College. Olha só, o nosso grande objetivo de hoje é fazer uma verdadeira obra de engenharia. A gente vai pegar todo aquele conhecimento sólido que vocês já têm sobre os testes de motores e VM e traduzir para um projeto novinho em folha, um projeto em SVM. Literalmente, vamos migrar testes do Hard Hat para o Anchor com precisão cirúrgica. Bora lá? Como bons engenheiros nessa transição, a gente tem aqui a nossa prancheta técnica. Repararam no visual? Esse mapa desenhado com tinta verde escura sobre o papel bege mostra as 5 fases da nossa construção de hoje. A ponte para o Anchor, o mapa de tradução, o fluxo de teste prático, recriando um teste real e a gente fecha com isolamento e próximos passos. Vamos mergulhar logo na primeira fase, a ponte para o Anchor e a tradução desses padrões. Para quem já pegou a base das fundações de teste no Anchor, a parte pesada já foi. Agora é a hora exata de construir a ponte, ligando o que a gente fazia antes com essas novas práticas. Sabe aquele frio na espinha quando a cobertura de testes despenca do nada numa migração de código? Pois é, que atire a primeira pedra quem nunca passou por isso. Mas, brincadeiras à parte, perder a cobertura de teste é uma dor real. E portar esses testes com calma é o passo absolutamente fundamental para garantir que o motor dos nossos smart contracts continue rodando liso depois de trocar de ecossistema. Mas, na prática, o que significa essa tradução na nossa prancheta? É bem simples. A gente não está mudando a lógica principal do aplicativo, de jeito nenhum. A gente só está trocando o encanamento, sabe? Basicamente, pegamos a semântica lá do Hard Hat, com aqueles fixtures e signers, e mapeamos direto para as primitivas do Anchor, usando providers e buscas explícitas de contas. O comportamento final fica exatamente o mesmo. Beleza, avançando aqui para o mapa de tradução Hard Hat contra Anchor. Para entender o núcleo dessa engenharia, a gente precisa olhar essas duas estruturas lado a lado. Começando por como a gente puxa as contas. No mundo do Hard Hat, o padrão era usar aqueles objetos efêmeros, com chamadas clássicas tipo ethers.getSigners. Já no Anchor, a engenharia muda de figura. A gente passa a depender fortemente da geração de chaves explícitas, usando keeper.generate ou puxando a carteira do provider direto. A forma de invocar as transações também sofre uma mudança bem profunda. Antes, no Hard Hat, era só conectar o signer ao contrato e chamar o método. Super rápido. Mas o Anchor, ele exige muito mais rigor. Agora, a gente precisa listar de forma hiper explícita toda e qualquer conta que faz parte da transação dentro desse bloco de contas, e só depois mandar a chamada RPC. E olha aí a nossa tabela em tinta verde escura. Essa aqui é literalmente a pedra de Rosetta para os desenvolvedores Web3. Sério, anotem e guardem essa grade mentalmente para qualquer tradução futura. Signers viram keepers, métodos de contrato viram chamadas RPC ou methods no programa. Aqueles fixtures antigos, agora a gente resolve com o Workspace junto com o AirDrop. E os nossos expects viram asserções com assert equal logo depois de fazer o fetch da conta on-chain. O ponto-chave aqui está resumido nessa citação. Testes portados costumam ser bem mais explícitos sobre as accounts. E sim, isso significa que a gente vai escrever um pouco mais de código, um trabalhinho extra de infraestrutura, mas, no fim das contas, esse esforço de declarar tudo explicitamente cria um comportamento maravilhosamente previsível e claro. Na hora de caçar um bug, confie em mim, vocês vão agradecer por isso. Certo? Vamos deixar a teoria da tradução um pouquinho de lado e entrar no fluxo de teste prático. Como é a linha de montagem desse passo a passo on-chain? Pensem nisso como uma linha de produção perfeitamente lubrificada, dividida em 5 etapas mecânicas. 1. Configurar o provedor e o workspace. 2. Criar as contas. 3. Financiar elas, injetando fundos com o airdrop. 4. Invocar as instruções. E 5. Buscar o estado com o fetch e fazer o assert. É um ciclo muito redondo. Agora, ao bater o olho nesse processo, uma pergunta retórica sempre surge quando a gente vê o tamanho do bloco de accounts no Anchor, principalmente se comparado com o Hard Hat. Por que ele tem que ser tão gigante? A resposta está direto na arquitetura do negócio. Os programas na rede Solana precisam saber de tudo com antecedência. A serialização dessas contas e o uso de PDAs, os endereços derivados de programa, exigem que a gente declare tudo on-chain de forma extremamente explícita. É assim que a rede consegue validar e processar os dados em paralelo com tanta eficiência. Chegou a hora de recriar um teste real. Vamos pegar essas nossas plantas baixas técnicas e construir o clássico teste do contador, o famoso counter, direto aqui na nossa prancheta. Tudo começa pela base, na configuração inicial.
Aqui, a gente trava a mira na rede local com o Anchor Provider.local e captura o programa compilado puxando direto do Workspace. Isso garante que as nossas chamadas vão usar o ambiente certinho. Aí entramos na preparação do estado. Primeiro, a gente gera um key pair para o nosso contador. E aqui vai um detalhe vital. A conta precisa de fundos para existir de fato on-chain. Então, a gente usa o Request Airdrop para mandar alguns lamperts e garantir a isenção de aluguel. A gente confirma a transação e só depois disso chamamos a instrução de Initialize com os assinantes. Sem fundo, sem conta. O que nos leva para a ação principal, destacada aqui com essa linha de código em tinta laranja. A gente invoca a instrução de incremento passando, de forma super simples, a chave pública explícita do key pair do contador que a gente acabou de criar. É direto ao ponto, sem ambiguidades. Para fechar o ciclo do teste, vem a validação do resultado. O nosso teste usa um comando fetch para buscar os dados lá da blockchain, já bonitinhos e deserializados, e manda um assert.equal para garantir que o incremento funcionou e que o valor final do contador agora é 1. Mas calma lá, fica o aviso de uma pequena armadilha. O Anchor faz um ótimo trabalho de serializando os tipos para a gente automaticamente, só que os campos numéricos geralmente voltam como big numbers, o famoso formato BN. Converter isso usando a função .toNumber antes das asserções é um detalhe minúsculo, mas absolutamente vital para o seu teste não quebrar sem motivo aparente. Fiquem ligados nisso. Indo para a nossa reta final do mapa, isolamento e próximos passos. Depois de desenhar esses testes lindamente estruturados, como é que a gente mantém a robustez e deixa tudo rodando liso na integração contínua? Pensem nisso como os protocolos de segurança do nosso laboratório. Para evitar dores de cabeça no CI, o ideal é evitar os snapshots manuais. Crie novos key pairs e PDAs fresquinhos para cada teste, garantindo aquele estado limpo. Além disso, sempre prefira buscar o estado real com o fetch em vez de ficar lendo logs. E, acima de tudo, nunca dependa do estado global lá do validador. Mesmo fazendo engenharia perfeita, a gente sabe como a realidade do desenvolvimento bate à nossa porta, não é? Então fica essa pergunta provocativa. E quando o teste que você acabou de portar falha miseravelmente, qual é o próximo passo? A resposta para isso, meus amigos, está no próximo passo do nosso manual, Depurando Programas e Testes Solana. Lá a gente vai ver exatamente como as ferramentas de diagnóstico entram em ação para salvar o dia. E assim encerramos a nossa explicação visual de hoje. Esperamos que esse mapeamento técnico ajude muito a manter a eficiência e a clareza nos seus projetos Web3. Para ter acesso a mais materiais aprofundados e continuar essa jornada de conhecimento, não deixem de acessar o site forger.college. Valeu demais por acompanhar hoje e até a próxima etapa da nossa construção.